embaixo, onde você achar melhor. Minha esposa gosta que eu grave as ministrações, então estou mexendo aqui com os aparelhos modernos. Meus queridos, graça, misericórdia e paz seja com cada um de vocês. É um privilégio sempre quando nós experimentamos verdadeira comunhão. Everson e eu temos aí nesses anos buscado, né, às vezes chorar as pitangas e às vezes e muitas vezes nos edificar na comunhão que temos um com o outro na presença de Deus. Todos nós estamos num caminho, todos nós estamos numa jornada e precisamos conhecer não só o início do caminho, mas também o fim do caminho. Se você pergunta para muitos irmãos, para onde estão indo? Muitos vão responder assim, estamos indo para o céu. Não é? E como você está? Qual é a sua vida? Como está a tua estrutura de vida? Estou indo, irmão. Para onde? Nós estamos num caminho. Nós estamos numa jornada que tem 3 aspectos. Nós temos 3 posições na vida espiritual. Nós temos uma posição em relação a Deus e aos céus, uma posição em relação ao mundo e uma posição em relação ao inimigo. E aí, talvez você estranhe, mas em relação a Deus, em relação aos céus, em relação à nossa posição celestial, que diz a Bíblia? Diz que, eu não vou abrir o texto, mas você pode anotar, não é? Deveríamos ter o bom hábito de anotar. Em Efésios capítulo 1 e também no capítulo 2 nos diz que nós estamos assentados onde? Onde? Nas regiões celestiais. Nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, em relação à nossa vida em Deus, nós estamos numa posição de descanso. Em relação, Paulo escreve Efésios e ele mostra essas 3 etapas da vida, ou melhor, 3 características, não etapas. Na segunda situação que ele nos aponta, ele diz a nossa posição em relação ao mundo. Lá em capítulo 4, verso 17, diz que nós não devemos andar como andam os outros gentios. Não devemos andar como andam os outros gentios. E ele vai descrever isso, ele vai falar da nossa posição em relação ao mundo. E a nossa posição em relação ao mundo é simples também. É uma posição de caminhar, de andar, ou seja, não se conforme. E por último, nessa mesma carta de Efésios, nós não vamos abrir toda ela, né? Em casa você estude, gaste um bom tempo estudando. Mas em relação à última característica do caminho cristão, Paulo nos fala da nossa posição em relação ao inimigo. E quando ele fala da nossa posição em relação ao inimigo, ele diz, não é, que devemos nos revestir do Senhor, da força do seu poder, porque não temos que lutar contra, quem lembra? Carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, etc, etc. E então ele diz, estai, pois, firmes.
firmes. O que significa manter posição? Há uma diferença de conquistar alguma coisa e manter algo conquistado. Muitos crentes estão querendo conquistar coisas que já foram conquistadas. Então nós temos 3 posições em relação a Deus ou aos céus, que significa estamos nós assentados nas regiões celestiais. Você crê nisso, meu irmão? Crê mesmo? Estás tu assentado? Porque se você está em Cristo, você está. Quem te pôs nisto? Foi o Senhor, não foi você. Mas em relação ao mundo, nós não podemos ficar parados. Em relação ao mundo, a palavra é andar, é não se conformar. E em relação ao inimigo, manter-se firme, não retroceder, não abrir mão daquilo que Deus já nos deu, nos fez. Amém, queridos? Por isso, nós vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, a segunda carta de Paulo a Timóteo é muito interessante, diferente da primeira, porque na segunda carta Paulo sabe que está próximo de partir, e toda pessoa que está próxima de partir, ela procura dizer o que é mais importante para as pessoas a quem ele se dirige, como Jesus disse em João capítulo 14, 15, 16 do Evangelho de João. No capítulo 1, Paulo diz a este obreiro, este homem chamado Timóteo, no versículo 7, uma frase, uma palavra que deveria nortear a vida deste jovem, que todos vocês conhecem. Porque Deus, acharam aí? 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porque Deus nos deu Timóteo, um discípulo do Senhor, um obreiro, cumprindo uma tarefa apostólica também. Paulo diz para este jovem: Deus não nos deu. Aí alguns dizem, Paulo estava falando diretamente para Timóteo. Sim, ele estava, mas ele também estava falando para si e para nós. Porque ele diz, Deus não nos deu. Ele está dizendo a nós, igreja, Deus não nos deu o espírito de temor, ou covardia, ou medo. Nós estamos num período da história da humanidade, meus irmãos e irmãs, onde o conflito cresce a cada dia. E o que estamos vendo? Nós estamos vendo que muitos cristãos, eles estão invertendo as questões, as posições. Eles estão em relação a Deus, ao invés de estarem no descanso e na vontade de Deus, eles estão alienados de Deus, longe de uma comunhão com Deus. Em relação ao mundo, ao invés de estarem andando, estão se conformando, estão absorvendo tudo que vem do mundo. Em relação ao inimigo, nem discernem o inimigo, nem percebem o engano, as batalhas espirituais que nós estamos submetidos a cada dia das nossas vidas. Então, diante de um contexto
de um contexto muito pesado, e Paulo ele diz para Timóteo e para nós: Deus não nos deu um espírito de covardia. O que é covardia? O que é uma pessoa covarde? Hã? Vamos lá. Não é? O que os irmãos me dizem? O que é uma pessoa medrosa? Ó, minha esposa está atenta à palavra. O que o irmão falou? É isso aí. Veja, se alguém tem mais alguma coisa para falar. Não recua. Não recua. Não negocia com a palavra. Ah, mas aí se eu me posicionar dessa maneira, eu vou perder amizades. Maravilha. Bem-vindo ao reino de Deus. Se eu me posicionar desse jeito, vão dizer para mim que eu sou radical, que eu sou religioso, que eu sou isso, isso, aquilo. Amém. Glória a Deus. O que temos buscado? Muitos estão buscando. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas, né, dizem do politicamente correto. Quer dizer, você não tem posição de nada. Para onde você vai? Eu estou indo. Para onde nós estamos indo? Para onde? Qual é a nossa jornada? Em relação a quem eu caminho, em relação a quem eu permaneço? Paulo diz: Timóteo, meu filho, Deus não deu à igreja um espírito de covardia. Eu me lembro que eu tinha pouco tempo de conversão. E nós estávamos pregando na praça pública. Hoje quase não existe mais isso, né? Mas nós pregávamos toda semana na praça. E o irmão lá mais velho me chamou, tinha 17 anos de idade, para fazer um apelo. Na Boca Maldita, em Curitiba, né? Para quem, talvez alguns irmãos já conheçam o lugar, o nome já é bem sugestivo, né? Boca Maldita. E eu comecei a falar e me veio no coração, a gente faz umas loucuras. Eu disse: se você é um covarde, você não se entrega a Jesus Cristo. Porque só se entrega a Jesus Cristo quem não é covarde. Os covardes correm. Os covardes rejeitam. A conversão, a salvação, não alcança os covardes. Verdade, irmão? Verdade. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, quem se lembra? 22. Não é? Tem uma listinha lá. Ficarão de fora. Quem está lembrado? Ficarão de fora da cidade os... Primeiro da lista. Covardes. Sabiam disso? Os primeirinhos da lista. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 8. Se alguém tiver dúvida. Também outra palavra sinônima chama-se tímidos. Ficarão de fora os tímidos.
Segundo, incrédulos. Terceiro, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras. E aí termina a lista dizendo dos mentirosos. Mas é interessante. A covardia. Jesus diz: quem me negar. E por que isto, irmãos? Porque nós estamos vivendo um momento onde cada vez mais você será provado sem se aperceber que você está sendo provado. Você está debaixo de pressão emocional, física, mental, de maneira que você, muitas vezes, você começa a pensar que manter certas convicções de Deus não é bem assim. Ah, mas acho que não é bem assim. Quem já pensa? Qual irmão que já teve esse tipo de pensamento? Alguém aqui tem coragem de confessar? Eu tenho. Isso já passou na minha mente, no meio das batalhas. Muitas vezes, será que é dessa maneira? Mas o meu espírito sabe que é assim, porque eu sei em quem eu creio. Mas que você vai sofrer isso, você vai. Talvez não dessa forma, desta maneira diretamente, mas muitas vezes você, aquelas coisas que no passado você dizia, não, isso não é de Deus, eu não quero. Daqui a pouco você está dizendo, tudo bem. Você começa a mudar convicções. Mudar convicções. Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, de temor ou de timidez. São sinônimos da mesma coisa. Deus não nos deu este espírito que nos leva a ser pessoas encolhidas. Mas onde primeiramente se manifesta isto? Se manifesta dentro de nós. Na sequência do texto de 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo diz, Deus não nos deu espírito de covardia, ou de temor, ou de timidez, ou de medo. Não é? Isso para pegar tudo quanto é versão bíblica que tenha por aí. Mas nos deu um espírito de... Quem está com a Bíblia aberta aí? Espírito de fortaleza ou de poder. O espírito que recebemos é um espírito de poder, de força. Mas precisa ser equilibrado por uma outra palavra, amor. Muitos conheceram um pouco do poder de Deus, mas falharam no amor. Outros conhecem o amor, mas não conhecem o poder de Deus. Lembram que Jesus disse? Jesus disse uma coisa àqueles homens que o tentavam apanhar numa armadilha. Ele disse, vocês errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Claro que aí o contraste está com a Escritura. Vocês não conhecem nem a Escritura e não conhecem o poder. E digo aos irmãos, sem poder você não vence, não caminha. Mas Paulo não está falando de um poder seu, pessoal. Ele está dizendo que quem te deu este Espírito? Quem? Veja o verso 7 de novo. Quem? Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, não? Pode ficar com a Bíblia aberta, você vai ler muita Bíblia ainda hoje. Deus
não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de força, porque sem isto você não anda. Quantas vezes nós nos encolhemos por dentro? Quantas vezes as coisas exteriores nos afogam e nos derrubam? E por que derrubam? Porque nós não tocamos, não compreendemos que Deus nos capacitou para a nossa caminhada. Deus nos deu um espírito de poder, mas também nos deu um espírito de amor. Quando vemos João e Tiago, que disseram a Jesus, não é? Quando Jesus foi entrar numa cidade de samaritanos, e a cidade não quis receber Jesus, Tiago e João, chamados Boanerges, filhos do trovão, né? O que faz o trovão, né? Troveja, faz barulho. Eles disseram a Jesus: Senhor, quem se lembra? Quer que peçamos. Quem se lembra? Irmãos, acho que eu vou ter que ajudar os irmãos a ler a Bíblia, viu? Ninguém se lembra do texto? Quer que peçamos fogo dos céus e vamos varrer a cidade do mapa? Eles conheciam o poder? Conheciam? Amém? Conheciam o poder, só que eles não conheciam o amor. Eles sabiam que nós podíamos, que eles podiam e nós também, invocar todo o poder dos céus. Eles não disseram: Senhor, quem sabe a gente tem a condição de fazer alguma coisa? Eles tinham certeza. É só o Senhor dizer amém. Quer que façamos isso? Se Jesus dissesse sim, Sodoma e Gomorra, gente, fogo, acabou a cidade. Mas Jesus disse: vocês têm que aprender uma outra coisa. Vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem veio salvar, dar a vida. E aí muitas vezes nós entramos nesse conflito do poder e do amor, mas os dois têm que andar juntos. Precisamos do amor, sim, mas precisamos do poder. Precisamos do poder, sim, mas precisamos do amor. Para isso tem uma terceira palavra, que está no verso 7. Nos deu um espírito de força, ou poder, espírito de amor, mas nos deu um espírito de moderação, ou mente sadia, de domínio. Mente sadia. Quantos homens e mulheres hoje, no meio cristão, são pessoas de mente passiva, não pensam. Isso não significa que nas coisas do mundo você pense. Você pode ser um exímio negociante, profissional, mas nas coisas espirituais, muitas vezes nós somos aquelas pessoas que não reagem por dentro. Nós somos capazes de assistir 3 horas de televisão, um filme. Não temos condições de ficar 5 minutos meditando na Escritura. Por quê? Porque assistir um filme é passividade, você não faz nada. Você só recebe, você fica ali recebendo. Mas ler as Escrituras, por exemplo,
significa que você tem que ser ativo. Você tem que se mexer. Você tem que sair do lugar. E aí vem a tal daquela palavrinha que começa com P, não é? E a segunda letra é R, a terceira é E, a quarta é G, não é? Será que precisa terminar? Não é? Pregui. A pessoa está tão preguiçosa que nem falar a palavra inteira ela consegue. Eu estou com pregui. Não é? Mas que é isto? É a passividade mental. É a passividade do nosso interior. É um interior espiritual que não se move, não reage. E dizemos, por que a vida é assim, assada? É claro que é, porque eu sou um passivo, uma pessoa que não reage. Não estou falando de reação de carne. Tem gente que é cheio da carne, não é? Alguém fala alguma coisa, ele reage. Mas ele reage na carne, reage na sua força. Mas quando se fala das questões espirituais, ele se encolhe. Quando se fala das verdades de Deus, já estou cansado. Já estou cansado. A cadeira começa a ter formiga. Mas se ficar na frente de um filme, fica 2 horas, 3 horas, 4 horas. Conseguimos enxergar, irmãos? É uma realidade dos nossos dias. É algo que está acontecendo nos nossos dias. Eu vejo quantos cristãos são rasos. Não conseguem raciocinar espiritualmente. Não conseguem ter a palavra de forma clara e revelada no coração. Não há reação. E aí entramos nesta escritura de Paulo a Timóteo. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, de retração. Não significa pessoas que fazem barulhos, mas pessoas ativas no seu espírito. Pessoas que pensam os pensamentos celestiais. Pessoas que pensam os pensamentos de Deus. Que oram no Espírito, que meditam nas Escrituras, buscam a fundo as revelações de Deus. Mas, e tenho desafiado os irmãos em Marília e onde Deus me permite estar. Quanto nós temos da palavra revelada em nosso coração? Quanto nós temos da experimentação da palavra de Deus? Mas irmão, eu não consigo. Sim, você consegue. Porque essa é a primeira mentira de Satanás. Como se eu fosse um escravo. Eu não sou escravo. Você não é escravo. Se você é escravo ainda, você ainda tem chance de se libertar. Em nome de Jesus. E ser um homem e uma mulher livre. Verdadeiramente salvo. A vida de Deus é uma vida ativa. A vida de Deus é uma vida que brota, que transforma. Eu tenho uma experiência na minha vida, muito clara. Eu cresci no meio cristão. Cresci ouvindo pregações desde berço. Até quando me converti. Mas eu me lembro muito bem. Eu participava de um retiro, de uma reunião, e minha vida era como um balde. Eu vinha para uma reunião como essa aqui,
E aí, nas coisas que aconteciam, no que eu ouvia, o baldezinho enchia. Aí ia para casa. Só que além de ser um balde, ainda era furado. A água já ia vazando no caminho. Na segunda-feira o balde já estava quase zerado. Na terça-feira não tinha mais nada, já era, né, a carne pura agindo, o ego puro agindo, o egoísmo agindo. Mas é assim que aprendíamos. Irmão, a vida com Deus é assim, cheio de altos e baixos. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Irmãos, nós temos luta, mas um dia nós vamos para o céu. E aí sempre ficava naquela expectativa, um dia vai acontecer alguma coisa. Um dia vai acontecer isso, um dia vai acontecer aquilo. Então as pessoas vivem sonhando com um futuro, só isso. E no dia a dia, eu cuido da minha vida, eu decido a minha vida, eu faço o que eu bem entendo. Como o primeiro cântico que nós cantamos hoje à noite, não sei quem se lembra. Os músicos devem lembrar, né? Qual era, Emerson? Hã? Você observa que a letra dizia, reina de novo. O que significa reina de novo? Que não estava reinando. Deixou de reinar. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, reina de novo em mim. Quer dizer, eu estou fora, Senhor. Não estou debaixo do teu governo. Reina de novo. Mas o Senhor diz, submeta-se. Submete-se. Se abra a mão da sua vida. Voltando à minha experiência, irmãos, eu me lembro que essa foi a minha caminhada por anos, desde a meninice, porque eu compreendia, eu sabia que há um Deus que é mais que tudo, desejava esse Deus, mas a distância entre eu e Deus era quilométrica. Aí em algumas ocasiões vinha alguém de fora, ou tinha um retiro e tal, tinha aquela animação, aquela coisa. Eu ia para casa dizendo, Jesus, volta hoje, volta hoje, volta hoje, porque eu não quero perder o que eu estou sentindo, Jesus. Eu me trancava no quarto e lia Apocalipse de cabo a rabo, do capítulo 1 ao 22. Porque eu não queria perder o que eu tinha tocado, assim, aquela migalha que eu toquei. Até o dia em que a crise cresceu e eu vi que tinha algo muito errado comigo. Muito errado na minha vida. E então eu não sabia mais o que fazer e nem para quem ir e nem para quem falar. Porque as mensagens e as palavras eram a mesma. Você precisa de Jesus. Mas é isso que eu quero Jesus. Eu preciso aceitar Jesus. Puxa, eu já orei 100 vezes, sei lá quantos. Já fui publicamente, já falei diante das pessoas. Mas havia um buraco. Havia algo que eu não conseguia ver. Eu não via eu mesmo. Eu não via a realidade minha diante de Deus. Até o dia em que o Espírito Santo, numa crise, num clamor sem palavras, numa busca sem falar, mas o meu coração gritou a Deus. O meu coração disse, Senhor, falta alguma coisa na minha vida, e eu não sei o que é. E eu preciso de uma resposta tua agora, porque eu não aguento mais. Foi a oração. E para os irmãos saberem, eu estava numa reunião de oração, onde já fazia quase 2 horas que estávamos orando.
Se os irmãos perguntarem para mim o que você orou numa hora e 50, não lembro de uma palavra. Mas eu lembro dos últimos 10 minutos. Porque ali eu orei de verdade. Ali meu coração falou com Deus. Meu coração disse a Deus. Eu parei de querer esconder aquilo que acontecia comigo de mim mesmo. Eu vi que eu não era o que eu pensava ser, o que eu parecia ser. E ao mesmo tempo passou um filme na minha frente da minha história cristã, de palavras que eu ouvi de pessoas, de parentes, dos meus pais, de pastores, de missionários. A minha casa era uma casa que tinha sempre pastores, tinha missionários. E eu conhecia todas as palavras que eles diziam. Então eu não via de onde poderia vir uma resposta para mim. E eu carregava uma Bíblia pequenininha que cabia no bolso, estudante. Via que eu era crente. Né? E eu falei, Senhor, eu estava ajoelhado ali. Eram bancos como esses aqui. Eu estava mais ou menos olhando de frente, desse lado aqui. E eu disse, Senhor, tirei minha Bíblia sem abrir meus olhos e disse, Senhor, na minha ignorância, usa este livro para falar comigo. Eu não sabia como poderia vir algo de Deus. Eu conhecia como funcionavam os meios cristãos. Eu estava num lugar pentecostal. E eu abri aquela Bíblia e abri meus olhos e estava escrito: não te admires de eu te dizer, é necessário você nascer de novo. Foi um de direita. Foi um soco. Porque veio a minha teologia. O que quer nascer de novo? Aceita Jesus. Ah, mas eu aceitei Jesus de criança já. Eu fiz confissão pública da minha fé. Mas, irmãos, naquela noite, numa terça-feira, eu disse: Senhor, não entendi nada. Mas eu disse: mas eu recebo a tua palavra. Porque eu sabia que Deus tinha falado. Não foi minha teologia, não foi meu conhecimento, não foi a minha imaginação. Não digo que você faça isso, não precisa fazer isso. Eu estava perdido no meio dos crentes. E o que aconteceu depois disso, irmão? Aconteceu que piorou. Não melhorou. Como assim? Deus começou a me virar do avesso, me mostrar quem eu era de verdade. Aí eu comecei a ver o fedor do pecado. Você não tem que se lamear para descobrir o que é o pecado. Você não tem que ir lá no mundo e experimentar toda a sujeira do mundo para descobrir. Mas naquele dia, um caminho se abriu e Deus começou a me virar do avesso e mostrar dentro de mim a miséria, o pecado, o ódio, a tristeza, o egoísmo, a prostituição, toda a maldade
Como? Praticando? Não. O Espírito começou a me abrir os olhos para algo que eu precisava ver, para realmente, irmãos, me arrepender. Verdadeiro arrependimento. Mas, puxa, você nunca falou, eu já tinha orado 1000 vezes. Quando acontecia uma coisa muito pior, né? Que a gente confessa só quando acontece aquela coisa grossa. Aquelas coisinhas assim, pequenas, a gente passa por cima, nem percebe. A mentira, a enganação, a hipocrisia. E Deus foi desmontando a minha vida. Quando Ele desmontou a minha vida, Ele pôde se mostrar como aquele que dá vida. E eu descobri a verdade. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual o endereço mesmo? Eu descobri o cristianismo. O cristianismo não é um balde que enche. Nós não somos baldes. Quando a vida de Cristo é brotada e gerada em mim, eu me torno uma fonte e não um balde. A vida brota, a vida começa a correr, e esta vida impacta primeiro a sua própria pessoa e depois os que estão próximos de você. Começou a mexer com a minha família, que era crente. Crente, de estar... Eu não me lembro da minha vida de ter perdido reunião, só quando tinha que viajar para algum lugar que não tinha nem lugar para reunir, desde berço. Mas eu me lembro que cheguei no meio da minha família, e meus primos, as pessoas que me conheciam, falaram assim: o que aconteceu contigo? Eu não fiz plástica, não tinha nem muito isso. Algo mudou, mas não foi fora. Agora aqui havia alguém que tinha um espírito que foi vivificado por Deus. E a vida brotou e começou a correr. E as pessoas não entendem você. Elas ou te agridem, ou elas se afastam de você. E alguns querem saber o que aconteceu com você. Mas por que esse impacto? Porque a vida é dinâmica, ela não pode ser escondida. A vida de Deus não pode ser escondida. A vida de Deus não pode ser oculta, meus irmãos. E então começou a fluir esta água, esta vida, esta transformação, não por meu mérito, não por nossos méritos, mas é pura graça de Deus. Então, meus irmãos, o que tem a ver com o que estamos vendo? Tudo. Esta vida, ela tem que expressar. Deus nos deu um novo, como diz Ezequiel 36, alguém se lembra lá no verso 26, 27, 28 e tal? Deus nos deu um novo coração. O que mais? Diz Ezequiel, diz que ele colocou em nós um espírito novo. Diz Ezequiel que Deus colocou em nós uma nova mente. Quem conhece o texto que diz que eu tirarei o coração de pedra da vossa carne e vou dar um coração de carne? Por quê? Porque nós somos duros.
Deus tem que trocar esse coração durinho, não é duro de placa de gordura, não. Hoje é isso, né? As pessoas estão cheias de caos, está calcificando o coração. Mas é o coração, no sentido espiritual, que está afastado, endurecido, que a voz de Deus não ecoa, não mexe, não move, não provoca em nós reação. Se ela não provoca em mim reação, significa que eu sou passivo. Não me mexo. Não entro em crise de choro e vou ficar a noite inteira pedindo misericórdia a Deus. Parece que hoje desapareceu isso. As pessoas não sentem mais vergonha de pensar e de falar certas palavras. Elas não sentem mais, eu falo de cristãos, não falo de mundo. O mundo é podre. Falo entre nós. Queridos irmãos, nós somos chamados, nós estamos num caminho. 2 Timóteo capítulo 1, Paulo diz um pouco adiante, do versículo 9, falando do poder de Deus, nosso Senhor, que nos salvou. E aqui eu digo que muitos crentes pararam. Eles pararam, nos salvou. Quando experimentaram a salvação. Quando realmente nasceram de novo. Mas existe uma segunda parte. Ele diz, e chamou. Com uma santa, talvez a versão dos irmãos, a minha, eu sou muito dos antigos, a minha versão é antiga mesmo. Eu vou ler na minha versão, você leia na sua aí. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Existe uma operação de Deus em nós que é a salvação, mas existe um propósito de Deus que está acima da salvação, que é maior que a salvação. Como, irmão, é maior que a salvação? A salvação foi necessária por causa da queda. Se eu não houvesse a queda, Deus não tinha um propósito para nós. Deus criou o homem com ou sem propósito? Deus criou você, meu irmão, com um propósito. Mas para que esse propósito volte a funcionar na vida humana, é necessário Deus te trazer de novo à sua presença. Aí vem a obra preciosa e perfeita de Jesus Cristo na cruz. Como cantamos hoje, eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, o seu propósito. A sua vontade para se cumprir em nossas vidas de uma maneira plena. E nos levar a ser homens e mulheres que manifestem o perfume de Cristo, o caráter de Cristo em toda parte. Homens e mulheres ativos no Espírito. Que vão chutar para longe a preguiça mental. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4. Versículo 17. Eu falei 3 partes de Efésios. O cristianismo não começa com o fazer. O cristianismo começa com o ser. O cristianismo começa com o que Deus nos fez. E onde nós estamos. Qual é a posição do cristão em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação ao diabo? Mas nós vamos ver em relação ao mundo, no versículo 17.
do capítulo 4 de Efésios diz: eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios ou as outras pessoas, na vã maneira de pensar, ou na vaidade do seu sentido, na vaidade da sua mente, no pensamento vazio da sua mente. Pensamento vazio, mas não é pensamento? É verdade, é pensamento, mas é vazio. O que é um pensamento vazio? Não constrói. Como é que anda o mundo? O que pensa o mundo? A mente do mundo, os pensamentos, as ideias, as conclusões do mundo são vaidade. O que significa a palavra vaidade? Diz. A palavra vaidade vem de vão, vazio. Aqui tem um vão, aqui tem um vazio. Ah, mas eu penso, como disse um poeta, penso logo existo. Mas esse não é o pensamento bíblico. O pensamento bíblico é: eu existo, por isso eu penso. Eu penso porque existo, mas agora eu tenho em mim uma nova mente. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pois os irmãos podem consultar Romanos, capítulo 12, verso 1, 2. Lembrar que existe um livro chamado Bíblia Sagrada. Irmãos, não confia muito nesses negócios eletrônicos, não. Muito bem, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o significado disto? Que é algo, diz, renovação da mente. O que as pessoas pensam? Na igreja tem uma porção de ideias sobre isso, mas é uma questão extremamente simples. Renovação da mente significa mente sempre nova, que é algo que é renovado, que nunca envelhece. A mente que eu tenho de Deus, a mente do Espírito, ela vive pensando os pensamentos que tem conteúdo, que tem Deus, que discerne a situação do mundo, a situação em volta, que discerne o diabo. Mas como que eu faço isso? Quando eu compreendo que eu tenho a vida de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. E como o mundo anda? Numa forma vazia de pensar. As pessoas no mundo pensam, claro, eles são seres vivos. O diabo também é um pensador, é o espírito pensante. Mas tudo que sai deles é morte. Verso 18 diz: entenebrecidos no entendimento. Ou seja, o entendimento dele, tudo que tem é trevas. Tudo que falam é trevas. Os conceitos, as ideias são trevas. Por quê? Porque estão separados da vida de Deus, pela ignorância, pela burrice. Desculpe a palavra, mas é isso mesmo. Servir a Deus é ser inteligente. Andar com Deus é ser muito inteligente. Quando o diabo te sugere para você vou recuar, saiba que se você recuar, você é um tolo. Mas se você exercitar a sua vida espiritual, começar a buscar, desejar, não sabe como, busca quem sabe. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. Aí diz o verso 19, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Hoje as pessoas
elas não se refreiam mais, elas se entregaram mesmo. Elas se entregaram à prostituição, os adolescentes se entregaram à prostituição, as crianças estão sendo estimuladas a se entregar à prostituição, os casais estão sendo estimulados a se entregar à prostituição. Ninguém mais segura nada. E muitas vezes esse demônio, essa coisa, essa miséria chega no meio cristão, e os cristãos não têm mais aquilo que Paulo diz, mente sadia, que é domínio de si, domínio de seu corpo. Se eu não domino o meu corpo, eu quero dominar quem? O meu corpo pede, eu atendo. Se Jesus fizesse isso, ele cederia a Satanás na primeira tentativa do diabo. Porque diz a Bíblia que ele teve fome na tentação. O seu corpo pediu comida, por favor, eu estou com fome, me dá comida. O corpo estava gritando. E o diabo vem, mas ele conhece bonitinho, né? Ele vem certinho. Por que não antes? Por que não no primeiro dia? Porque tinha que esperar esta construção biológica chamada corpo clamar, porque uma das suas necessidades não estavam satisfeitas. E diz o texto em Mateus capítulo 4, diz, se teve fome, então o diabo. Olha a sequência. Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Por que você está sofrendo? Você tem capacidade para resolver o seu próprio problema? Quantos cristãos estão passando lutas e oram, mas parece que Deus demora, e elas então usam a sua capacidade para resolver os problemas. Jesus tinha poder para transformar pedras em pão? Tinha. Mas ele não usou desse poder para se autossatisfazer. E disse a Satanás, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, meu alimento não é o pão. Meu alimento é o que sai da boca do meu Deus. Se Deus não disser, eu não faço. Mesmo que seja, mesmo que eu tenha a habilidade. Este é o mal do ser humano, a independência de Deus. Eu tenho capacidade, então eu resolvo por mim. E Deus é alguém que a gente só vai, eu estava conversando com o irmão ontem, o Everson, muitas vezes Deus é o nosso consultor. Eu estou resolvendo uma questão, chamo um consultor, o que você acha? Consultor, você pode fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, mas quem faz é você. Você decide. Deus não é nosso consultor. Deus é o nosso Senhor. E quanto mais eu entender isso, mais livre eu sou. Então nós estamos numa sociedade que se entregou à dissolução, com volúpia, com avidez, com vontade. Vou tomar todas hoje. Né? Vou me prostituir à vontade hoje. As pessoas acham que elas estão vivendo, elas estão sendo destruídas a passos largos. E aí no verso 20 de capítulo 4, Paulo diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Isso é o que está no original, exatamente assim. Aprendestes a Cristo, não de Cristo. Mas como? Paulo está dizendo aprender a Ele? É exatamente.
Porque é quando a vida dele começa a brotar em mim, eu aprendo ele. É o seu conhecimento, é a sua palavra, é o andar dele. É Cristo em mim, não eu. Como disse Paulo em Gálatas 2, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Meus irmãos, nós temos uma vida que venceu. Deus te chamou para um propósito. Se você tem sido tentado a recuar, se você tem sido tentado ou está já, quem sabe você já interiormente aceitou que o mundo te abraçou, você não reage mais, você não condena mais as coisas erradas. Não estou dizendo que você saia por aí brigar com as pessoas, porque eu fiz isso no começo da minha conversão. Não é? Então via coisa errada, eu dei tiro para todo lado. Até o Senhor, né, daquele puxãozão de orelha assim. Porque eu queria consertar as pessoas. Eu queria consertar minha família. Então, o que aconteceu? Eles ficaram mais longe de mim. Até eu entender que não era daquela maneira, mas não significava isso que eu ia ficar encolhidinho, coitadinho. Não, vou viver minha vida com Deus. Não vou parar. Ah, mas ali, como disse o irmão, você não crê que Deus vai fazer na vida das pessoas isso e aquilo? Eu falei, creio sim, irmão. Mas só que eu não vou ficar esperando o irmão fulano, a irmã ciclana, dar um passo para eu começar a andar. Eu vou andar. Não é? Como Jesus disse, eu sou o caminho, não o estacionamento. Não é? Então, muitos crentes estão no estacionamento. Não andam. Então, hoje, seja o dia em que você comece a avaliar diante de Deus a sua vida. Dizer, Deus me chamou com o propósito. E eu vou viver isto. Eu não tenho nada na minha força, mas Ele não nos deu o espírito de medo. Ele nos deu um espírito de poder. Amém? Nos deu um espírito de, que mais? Amor. E que mais? Moderação ou mente sadia. Poder, amor, mente sadia ou moderação. Talvez você colocou os pés para fora, você já vai esquecer tudo. Mas é uma pena. Uma pena, porque Deus tem algo muito extraordinário para você, como tem para mim. A cada dia, a cada momento, não tem dia perdido. E a questão é, você tem a capacidade de decidir que vida você quer. Uma das coisas que o diabo vai te falar sempre, e eu vou repetir porque eu já falei hoje, é aquela vozinha, né? Aquela vovozinha, dizendo, eu não consigo ir lá, irmão, eu não consigo ler a Bíblia, irmão, leio 1 minuto já fico agoniado. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo perdoar, eu não consigo não sei o quê. Eu não estou pregando aqui que eu não sou nada, mas aquela vida que está em nós é a vida que venceu a morte. Aquela vida é a vida de Cristo. Não fostes assim que aprendestes a Cristo. O que é que Paulo está contrastando? É o mundo. Você tem um mundo cego, ignorante, burro,
e você tem a vida de Cristo. Crescer, você pode dizer, irmão, não entendo muitas coisas. Amém, eu também não entendo, e cada dia eu não entendo menos, mas cada dia eu aprendo mais, porque só pode ser ensinado quem sabe que não sabe. Sabia? Quem sabe que não sabe. Você já tentou ensinar alguém que sabe? Já tentou ensinar um serviço para uma pessoa que acha que sabe o serviço? Você consegue? Né? Às vezes quem tem empresa, fala, vou te ensinar aqui, ou o chefe, vou te ensinar isso aqui. O cara, não, já sei. Aí ele faz uma burrada. Você não sabia? Ah, mas isso aqui. É o Espírito que está aí. É o Espírito que está atingindo uma geração inteira. Os que acham que sabem, não sabem nada. Nunca vimos uma geração tão vazia no pensamento. Você não consegue conversar meia hora com as pessoas em profundidade, no meio cristão, porque elas não aguentam. Então, meus irmãos, nós vamos orar. E você decide no seu coração. Se você tem tomado posição, amém, glorifica o Senhor. Se você não fez, não faz. É hora de começar a se arrepender. Porque você vai ter que continuar indo para casa se arrependendo, e amanhã também, depois de amanhã. Se a tua vida tem sido uma vida passiva, e você olha para trás, o que você creu, e o que você conheceu do Senhor nesses últimos anos? Puxa, tão pouquinho, irmão. Sinto muito. Você está para trás. Vamos reagir. Vamos orar, irmãos.